O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, que é esse grande que ensinou, que praticou e ensinou a lei de Deus. Lei esta que nosso Senhor, que Jesus, Ele mesmo diz a seu respeito: eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas para dar-lhe pleno cumprimento, que Ele não tiraria sequer uma vírgula. Ora, se esta era a atitude de Jesus com relação à lei do seu tempo, qual não deve ser a nossa atitude a respeito da lei de Deus? Da lei de Deus, da lei do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Então, este zelo com a palavra de Deus, de não retirar dela sequer uma vírgula. Então, meus santos, o que é que eu quero dizer com isso? Esse nosso zelo, essa nossa preocupação, esse nosso cuidado em não sair selecionando da lei de Deus aquilo que nos agrada. Existe uma tentação em todos nós de sempre escolher aquilo que nos é mais agradável, mas a lei de Deus tem que ser acolhida como um todo. Nós, já comentei aqui com vocês outras vezes, nós não somos hereges. O que é um herege, né? Etimologicamente, por aquilo que a própria palavra diz, né? Heresis é escolha. Herege é aquele que escolhe no que ele vai crer. O católico, ele crê em tudo aquilo que lhe foi revelado. Pois bem, então Jesus, ele diz que ele não veio para retirar nada da lei, mas veio para dar-lhe pleno cumprimento. E nós estamos celebrando a memória de alguém que nos ensinou todo o conteúdo da fé. São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Imagine, o Brasil tinha acabado de ser descoberto. Nós estamos aqui mais ou menos no ano 1534, foi quando São José de Anchieta nasceu. Então nós estamos, né, bem próximos do descobrimento do Brasil. E São José de Anchieta, com 19 anos, ele vem como missionário jesuíta para o Brasil, para evangelizar o Brasil, porque ele acreditava que aqueles índios, nós, se não conhecêssemos Jesus, nós estávamos caminhando para o inferno. Eu sempre gosto disso repetir, porque deve dar calafrios em nós, quando ouvimos coisas que, o que importa é que nós façamos o bem, e aí nós somos salvos, independentemente da nossa religião. Meus irmãos, se os missionários assim pensassem, nós continuaríamos
como índios por aqui, ou protestantes, porque muitos holandeses na época também queriam vir para cá, movidos por interesses econômicos, e eles eram, na sua grande maioria, protestantes. Então ter essa consciência, de modo que celebrar hoje São José de Anchieta deve encher o nosso coração de alegria, porque ele teve fé, juntamente com os jesuítas do seu tempo. Eles tinham fé, e por causa da fé, eles enfrentaram todas aquelas dificuldades para vir para o Brasil, nos fazer conhecer o nome de Cristo e a verdadeira religião. Pois bem, então, mas voltando aqui um pouquinho atrás, São José de Anchieta nasceu em 1534 nas Ilhas Canárias, na Espanha, de uma família católica. Vem estudar em Coimbra, Portugal. Ali em Coimbra ele tem contato com Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, São Pedro Fabro, isto é, ele tem contato com os jesuítas, se torna jesuíta, ainda jovem, né? E o padre Manuel da Nóbrega, que já estava aqui no Brasil, o jesuíta padre Manuel da Nóbrega, pede a Portugal, pede aos jesuítas que mandem missionários para cá. Por quê? Porque eles não tinham ninguém, eles não tinham quase ninguém, e tinham todo este continente para evangelizar. E aí então os jesuítas mandam mesmo os irmãos, que era o caso de José de Anchieta, que não era padre ainda, mas como eles estavam precisando de pessoas para evangelizar, e eles conheciam a virtude e a piedade de José de Anchieta, o enviaram, embora José de Anchieta tivesse uma saúde frágil, mas o padre Manuel da Nóbrega disse que o clima daqui era muito bom, e que ele aqui chegando iria se recuperar, que o mandasse para cá, que era a certeza de que ele teria saúde plena. Então enviaram José de Anchieta, aquele rapaz piedoso. Imagine, José de Anchieta era tão piedoso que ele chegava a participar, porque ele era acólito, ele era coroinha, e ele chegava a participar de 4 a 5 missas por dia, tal era o seu zelo pela Eucaristia. E no rito antigo, quando o coroinha passava muito tempo de joelhos servindo, então imagine 4 a 5 missas todos os dias, tal era o seu amor à Eucaristia. Pois bem, vem então José de Anchieta, vem para o Brasil para ocupar, juntamente com 19 outros, eram 20, com 19 outros jesuítas, uma cabana de 10 de largura por 10 de comprimento, e ali era refeitório, dormitório, enfermaria, capela, despensa, tudo ali eles faziam, e ele dizia que ele era mais feliz do que os seus irmãos que continuavam servindo a Deus lá na Europa, porque ele de alguma maneira se aproximava de Jesus, do Filho de Deus, que se apequenou deitando-se numa manjedoura, num coxo. Imagine aqui, meus irmãos, as dificuldades pelas quais este santo homem passou. De alguma maneira, nós podemos dizer que ele passou por dificuldades maiores do que os próprios apóstolos. Porque imagine, São Paulo, ele ia evangelizar cidades. São José de Anchieta, ele foi evangelizar as brenhas da mata, a mata cheia de índios que comiam pessoas.
E ele ia exatamente para evangelizar essas pessoas, no desconforto total e pleno, no meio da mata úmida, dormindo no chão, sem conforto nenhum, e comendo aquilo que eles podiam conseguir. E tudo isso por quê? Porque eles queriam ganhar almas para Cristo. Imagine, meus santos, se esses homens de então, de outrora, tivessem esta concepção relativista, não cristã, não católica, que muitos têm, de que, não é necessário me tornar católico para ser salvo. Não é necessário crer em Cristo para ter a salvação. O espírita, se for um bom espírita, vai ser salvo. O muçulmano, sendo um bom muçulmano, vai ser salvo. Não era assim que os nossos irmãos criam, não era nisso que eles criam. E porque não era essa a sua fé, para cá eles vieram passar por todo este tipo de dificuldade. José de Anchieta, que caminhava a pé, né? A grande maioria de suas viagens eram sempre a pé e descalço. Imagine, porque ele queria se oferecer também como penitência, oferecer as suas penitências pela conversão daqueles índios que ele queria ganhar para Cristo. Ele chega ao Brasil com 19 anos. Com 19 anos, este jovem jesuíta que quer perder a vida por causa de Cristo. Percebe aqui a generosidade? Isto é, ele não está preocupado em ser feliz, em realizar a sua vida, em alcançar os seus sonhos. Ele quer fazer a vontade de Cristo. Ele quer glorificar Cristo com a sua vida. E aí então ele deixa a Europa, ele deixa toda a sua, digamos, uma maior formação intelectual que ele poderia ter, e vai para as brenhas do mato para evangelizar índios, muitos deles canibais, para ganhá-los para Cristo. E também evangelizar muitos europeus que já estavam aqui no Brasil, mas apenas com interesses econômicos. Então ele vem porque ele quer também ganhar as almas daqueles europeus que estavam aqui, porque ele sabia que uma vida vivida longe de Deus nos leva ao inferno. Meus irmãos, não é para colocar medo em vocês que os pregadores devemos falar sobre o inferno, mas é porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos fala a respeito do inferno muito mais do que fala a respeito do céu na Sagrada Escritura. É porque Nossa Senhora, ali em Fátima, para 3 crianças, ela falou do inferno. E hoje em dia, quando um padre fala a respeito do inferno nas igrejas, as pessoas cheias de ui, diz: ai, o padre fala do inferno só para colocar medo na gente. Mas lembre-se, Nossa Senhora falou para 3 crianças. E foi porque São José de Anchieta sabia que aqueles índios caminhavam para o inferno, e aqueles europeus que lá estavam caminhavam para o inferno porque viviam uma vida paganizada, que ele sai de alguma comodidade que poderia ter na Europa e vem passar essa vida de sacrifício aqui. Então ele chega com 19 anos, e com 21 anos ele já escreveu. Imagina a capacidade deste jovem. Com 21 anos ele já tinha feito a gramática tupi, para que ele pudesse evangelizar os indígenas. 3 anos depois, ele já tinha uma gramática para ensinar, para poder, comunicando-se na língua dos nativos, ganhá-los para Cristo.
E é claro, meus santos, tem um apostolado fecundíssimo. Tem um apostolado, assim, os índios veem nele um homem de Deus. E por meio do seu testemunho de vida e por meio dos seus ensinamentos, ele vai ganhando cada vez mais índios para Cristo. Mas entenda, é claro que aqui eu estou enfatizando a sua obra mais excelente, a evangelização. Mas ele civilizava aqueles índios. Ele ensinava música, ele ensinava os hábitos de higiene, ele ensinava a gramática, ele dava também a cultura, uma vida, ensinava uma profissão, para que eles pudessem, de alguma maneira, se desenvolver como pessoas, como homens e mulheres. Quer dizer, era um serviço completo, movido por quê? Pela caridade de Cristo. Quando nós amamos, e aqui, meus santos, nós vemos o quanto estamos longe. Quando nós amamos, nós queremos o melhor para a pessoa amada, e nós somos chamados a amar uns aos outros, de modo que São José de Anchieta estava disposto, como assim aconteceu, a perder a sua vida, a gastar a sua vida, para que aqueles homens, mulheres e crianças tivessem uma vida melhor do que aquela que ele estava tendo, e pudessem alcançar o céu como ele também queria alcançar. Aqui, meus santos, se nós nos detivéssemos nos milagres realizados por São José de Anchieta, nós não teríamos tempo aqui na nossa homilia, porque foram muitos. Imagine, ressurreições, curas, profecias, milagres, muitos milagres por ele operados. Nós conhecemos, assim, nós geralmente falamos daqueles mais conhecidos, por exemplo, do padre do padre Fernando Pinto, que estava de cama, doente, muito doente, e São José de Anchieta já era padre agora, chamam o padre José de Anchieta para dar a unção dos enfermos àquele que estava morrendo. Ele chega e diz: não precisa não, você não vai morrer, você não terá uma morte tranquila não, pode levantar e rezar, você não vai morrer, porque ele só ia morrer daqui a 20 anos, aquele que estava ali deitado, só iria morrer daqui a 20 anos, martirizado pelos índios. Não se preocupe, você não vai morrer agora. Isso aí ele via. Outra vez, navios que se aproximavam da costa onde eles estavam, e eles achando que eram navios inimigos, e eles já angustiados, e José de Anchieta disse: não se preocupe, eles não nos farão nenhum mal, e ali vem um carpinteiro que nos ajudará muito nas nossas obras aqui. E assim acontece. Ele junta vários índios e alguns europeus também, para fazer uma apresentação de teatro, sim, que ele também ensinava isso, ensinar lícitas diversões para os indígenas e para os europeus que lá estavam se perdendo também. E aí, é claro que ao ar livre, né? Não havia prédios de dimensões para comportar as pessoas, e aí uma grande tempestade que se aproxima, o céu que fica plúmbeo, que fica cinza, que fica chumbo, e aquela chuva que está prestes a cair, e ele diz: não se preocupem, podemos aqui nos preparar, vamos fazer a apresentação, não cairá uma gota d'água enquanto nós estivermos aqui apresentando. E dito e feito, termina a apresentação, a chuva cai, mas durante a apresentação, que era o quê? Uma evangelização,
Não era apenas um divertimento, era um divertimento, mas por meio do qual ele queria tocar o coração dos índios e dos europeus paganizados ali. E ele diz: não se preocupem, que não vai cair uma gota d'água. E assim acontece. Ele indo evangelizar tribos mais distantes e mais perigosas numa canoa, e o rio agitado, e ele rezando a liturgia das horas, o chamado breviário então, e diz que ele e alguns índios, e a barca vira, e os índios que sabem nadar nadam até a margem, e quando chegam à margem veem que São José de Anchieta não estava, e eles voltam nadando, procurando o santo, o padre, e nada de encontrar o padre. Alguns minutos depois, em torno de meia hora, nada de encontrar, quer dizer, morreu. Mas um índio ainda insiste em procurar e o encontra ajoelhado dentro do rio, lá embaixo, mas com o breviário, ele todo molhado, mas com o breviário seco. E o retiram e perguntam a ele o que é que aconteceu. E ele disse: eu não me lembro, eu só sei que eu estava rezando a Jesus e a Virgem Maria, e que eu não engoli água. Quer dizer, ele entrou em êxtase, afundou e ficou ali, continuou rezando. Quer dizer, é um homem de uma santidade incrível. Já no final da sua vida, ele morre com 63 anos, mas doente, cansado, alquebrado. E um índio, uma árvore cai por cima da perna de um índio que a esmaga completamente. E o filho daquele índio vem, o indinho correndo, e vem chamar José de Anchieta. E ele vem se arrastando, literalmente caindo pelo meio do caminho, para se encontrar com aquele homem. Lá chegando, e vê aquela perna esmagada, e o homem gritando de dor, ele cobre com a toalha e diz: não se preocupe, a perna está boa. E quando tira a toalha, a perna do homem está totalmente restaurada. Quer dizer, um homem de Deus, um homem santo, um homem que ofereceu a sua vida por amor a Deus, para a nossa salvação, para a nossa conversão, para o conhecimento de Cristo. E é este homem, meus santos, que nós temos a alegria de celebrar como o apóstolo do Brasil. Então nós temos um grande intercessor, nós temos um grande homem de uma alma imensa. E por fim, aquele evento tão conhecido, ele ali, jovem, em meio às índias que estavam sem roupa, e como guardar a pureza, como guardar o olhar em meio a tantas tentações. E ele recorre a Nossa Senhora, pedindo que ela lhe guarde a sua pureza, e que ele se compromete a escrever toda a sua vida em verso. E era nas areias das praias que ele escrevia, viam as ondas, apagavam, e ele guardava todos aqueles versos na sua mente, para depois, futuramente, transcrevê-los todos. Isto é, tão devoto da Virgem Maria, que guardou não apenas a sua fé, mas como também a sua pureza. Meus santos, nós temos este santo padroeiro, mas não apenas conheçamos a sua vida, mas peçamos a sua intercessão, para que nós sejamos santos também. Peçamos a sua intercessão, para que nós sejamos generosos também. Peçamos a sua intercessão, para que nós não caiamos em tentação também. E inspiremo-nos no seu exemplo, para que, assim como ele, por onde ele trilhou a sua devoção à Virgem Maria, o seu amor à oração, o seu amor à Eucaristia, então assim como ele, trilhando esses caminhos espirituais, guardou a sua fé e a sua pureza, nós também guardemos a nossa fé, a nossa pureza, e futuramente alcancemos a nossa salvação.
Que São José de Anchieta interceda por nós, para que a nossa vida seja um verdadeiro louvor a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.